tipos de empresas que facilitam mais o surgimento do indivíduo na organização. O que eu quero dizer com isso? Nem todas as empresas entendem as pessoas, né, como seres humanos. Via de regra, as empresas estão mais preocupadas com um objetivo, né? As empresas capitalistas, o objetivo das empresas é o lucro, né? É o dinheiro. Então, todos os processos internos dessas organizações são voltadas para a aquisição de bens, né? E de lucro. Né? O objetivo das organizações capitalistas é o lucro. Nada de mal com isso, isso tem que existir. Porém, a empresa não pode ficar somente nesta dimensão. Se ela fica só nessa dimensão, haverá um problema estrutural dentro da empresa. Né? Então, o que eu quero dizer, estou fazendo essa abordagem para dizer como que essa ideia da invenção da sociedade criativa surgiu. Quanto mais, então, as empresas ficam limitadas com relação à sua visão de ser humano, tanto mais elas bloqueiam a criatividade humana. Então, o que quer dizer com isso? As organizações, empresas, de um modo geral, não são muito flexíveis com relação a abarcar o ser humano, a compreender o ser humano em sua totalidade. Né? Desde que surgiu essas organizações, que elas surgiram com um modelo mental de que o ser humano, bastaria que ele estivesse bem alimentado, estou falando do trabalhador de uma forma geral, bastaria que ele estivesse bem alimentado, já era suficiente naquela visão antiga para que a empresa pudesse funcionar. No decorrer do tempo, isso foi se mostrando inadequado. O ser humano tem outras necessidades, além da questão de estar bem alimentado fisicamente. Né? Porém, como eu falei, as escolas de administração no início lá do século e do milênio passado entendiam o ser humano unicamente no aspecto físico. Né? Ele está bem alimentado, ele pode trabalhar. Com o passar do tempo, outras escolas de administração surgiram. Começaram a ver o ser humano, não, ele não é só um corpo, ele tem outras necessidades, além da necessidade básica, né? Aquela famosa pirâmide de Maslow fala bem a respeito disso, as necessidades humanas, né? Começa com a estrutura básica da sua necessidade de sobrevivência, depois ela vai escalando para outros valores, né? Como a autorrealização. O ser humano precisa também, não é só um ser humano racional, precisa ter as suas satisfações emocionais satisfeitas, né? As suas necessidades emocionais, perdão, satisfeitas. Assim também como suas necessidades sociais, de reconhecimento, né? De ser reconhecido no meio. Mas, além disso, há uma outra necessidade, e esta ainda é completamente desconhecida pelas organizações, que é a dimensão espiritual do ser humano. Né? Onde fica a espiritualidade no indivíduo que vai trabalhar numa empresa? Normalmente um indivíduo entra na empresa e deixa o espírito na rua, deixa fora, né? Porque não tem utilidade para a organização. As empresas não querem ainda hoje entender o ser humano, o colaborador, o trabalhador, como um ser espiritual, que aí seria o ser completo. Muito embora algumas grandes organizações, tanto do exterior como do Brasil, já fazem alguma prática contemplando essa dimensão espiritual do ser humano dentro das empresas, né? Tem uma grande empresa de varejo aqui no Brasil, uma grande empresa, que toda segunda-feira, todas as não sei quantas lojas tem, não, acho que são mais de 500 lojas no Brasil, toda segunda-feira
todas as lojas param das 7h30 às 8 horas para fazerem meditação e uma oração. Isso é uma regra a presidente da empresa estabeleceu essa regra. Na verdade, é uma presidenta, né? Então, ela estabeleceu isso como rotina administrativa. Então, é uma empresa que já enxerga um pouco além, né? Outras grandes organizações também já têm práticas incorporadas, como o Tai Chi Chuan, a Yoga, né? Mas isso é um passo ainda muito modesto dentro das empresas, né? Via de regra, as empresas, isso como a Regina está falando, principalmente as multinacionais, né? As empresas multinacionais, elas procuram ter essa visão. Mas eu trato muito profundamente dessa questão. No meu livro, que eu vou mostrar aqui para vocês. Não sei se todos vocês conhecem. É o Liderança Criativa. Liderança Criativa, a dimensão espiritual nas organizações. Eu falo de como seria um modelo de organização para o futuro. De como eu faço uma comparação de como surgiram as empresas, o que é o ser humano, e proponho um modelo desse funcionamento, de como seria o ser humano dentro das empresas, né? A Raquel está falando, acredito que temos que começar pelas escolas e aí que vamos dar uma boa base. Perfeito, é isso mesmo, né? Eu estou começando esse papo assim falando de organizações, de empresas, mas logo nós vamos falar já da sociedade como um todo, a sociedade como um organismo, né? Que, na verdade, fazermos uma interpretação das empresas como organismos vivos é uma tarefa que a gente tem que analisar com profundidade. Primeiro entender o que é um organismo, né? O que é um ser vivo. E por falar nisso, só para dar um aviso, esse ano ainda eu também vou lançar um outro livro falando de organizações, de empresas orgânicas. Devo lançar o livro até o final desse ano, e vou fazer esse livro em parceria com um presidente de uma grande empresa do Brasil, que eu não posso ainda revelar quem é a pessoa, somente quando o livro estiver já no prelo, né? Mas o meu próximo livro, vou fazer em parceria com o presidente dessa empresa, nós vamos abordar a questão de empresas orgânicas, né? E como funciona uma empresa do ponto de vista sistêmico, né? O que é um organismo vivo? Porque hoje, inclusive com a evolução da tecnologia, está cada vez mais difícil você distinguir a inteligência artificial, fica cada vez mais difícil você definir o que é ser humano, né? Antigamente nós tínhamos parâmetros, né? O ser humano ele tem inteligência, ele se reproduz, ele tem um funcionamento sistêmico do seu organismo. Bom, acontece que hoje os robôs também têm isso, né? Eles ainda não se reproduzem, mas já existem robôs e até sistemas computacionais extremamente inteligentes e feitos até de material biológico, né? A nanotecnologia é uma inteligência já aplicada aos níveis biológicos. Então, nós vamos ter hoje seres até híbridos, né? Que são meio humanos, meio robôs, os androides, né? Então, essa é a ideia. Vai ficar cada vez mais difícil essa distinção do que é um ser vivo, né? Uma vez que esses computadores, segundo a inteligência artificial, eles têm processamento de inteligência muito superior ao homem, né? E aí, eles se reproduzindo, teremos uma geração. E já a ciência já está trabalhando nisso, né? Mas
o que eu acredito é que, na verdade, a essência humana não cabe em nenhum computador. Nenhum computador, né, pode reproduzir aquilo que o ser humano tem de essencial. E o que é que o ser humano tem de essencial? Eu abordo no meu livro a questão da estrutura, né, que nos diferencia de outros seres artificiais, né? A característica básica para definir um ser humano, né, está na sua funcionalidade sistêmica. E é isso que eu abordo no livro que eu mostrei. De qualquer forma, então, isso aqui é uma introdução que nós estamos fazendo. Não vamos falar simplesmente de organizações, mas da sociedade como um todo, né? Mas o fato é que o ser humano, nesta